Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo o professor Diego Cortes. Hoje trazendo para vocês mais uma aula de geometria, né? Esse assunto aí que é muito comum aí em vestibulares, também a gente estuda na educação básica. E eu vou trazer em especial na aula de hoje assuntos relacionados à bissetriz de um ângulo e mediatriz de um segmento. Então é isso que nós estudaremos nessa aula de hoje. Antes de darmos início na nossa aula, gostaria de fazer um convite, se você ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva, acione as notificações e deixe o seu like aí se você gostar dessa aula de hoje. Então vamos para a vinheta do programa e logo após a vinheta nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então segue comigo. De volta com a nossa aula de hoje, então nós vamos tratar em especial nessa aula da ideia de bissetriz de um ângulo e também mediatriz de um segmento. Este vai ser o tema que nós iremos tratar nessa aula de hoje. A introdução, né? O que nós vamos estudar? Nós vamos falar da bissetriz de um ângulo, eu vou trazer a definição praticamente do que é a bissetriz de um ângulo e vou trazer alguns exemplos aplicados. Também falarei para vocês da ideia de mediatriz de um segmento, trarei a definição e um exemplo aplicado de como usar essa ideia para resolver problemas aí dentro da geometria. Então vamos lá. Bissetriz de um ângulo. O que na verdade é a bissetriz de um ângulo, né? Uma semirreta OC, que está aparecendo para vocês de vermelho, interna um ângulo AOB, é denominada de bissetriz do ângulo AOB, bissetriz deste ângulo AOB, que está de azul, se e somente se a bissetriz dividir este ângulo, ou seja, formar, né, aqui mais dois novos ângulos que são congruentes, ou seja, o ângulo AOC, que é este ângulo aqui de baixo, vai aparecer para vocês, tem que ser igual ao ângulo BOC. Se acontecer isso, a gente vai falar que essa semirreta é uma bissetriz do ângulo, tá? Em especial, gente, o que significa a bissetriz? É uma semirreta, né, que tem origem no vértice do ângulo e divide o ângulo em duas partes congruentes, tá? Então, de forma geral, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice, e que divide em dois ângulos congruentes aqui, no caso aqui, o ângulo AOC e o ângulo BOC, conforme está aqui na definição. Isto é bissetriz. Qual que é a ideia, então, que a gente vai utilizar para resolver problemas usando esse conceito de bissetriz? Olha só, observando a figura e sabendo que OP é bissetriz de AOB, determine as medidas dos ângulos AOP e BOP. O que esse exercício quer que a gente pense aqui, gente? Nós vamos considerar, né, que OP seja bissetriz deste ângulo AOB, que é todo este ângulo aqui que está demarcado aqui, e a gente quer determinar qual que é a medida deste ângulo AOP, que é este ângulo aqui que tem a medida aqui em incógnitas, né, ainda indefinida, que é 3x menos 5. E a gente quer descobrir também a medida do ângulo BOP, que é esse de baixo, que tem a medida de 2x mais 10 dentro da ideia de incógnita. Então está indeterminada ainda este ângulo. Só que é o seguinte, o que a gente vai usar? A gente vai usar a ideia da bissetriz. Por quê? A bissetriz, nós vimos na tela anterior, que a bissetriz ela divide um ângulo em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, quando eu tracei essa bissetriz OP, eu dividi esse ângulo AOB em dois ângulos aqui que são congruentes. Ou seja, esse ângulo da parte de cima, ele é congruente ou tem a mesma medida que o ângulo da parte de baixo. Então, a ideia é essa, né? Como OP é bissetriz de AOB, então a gente tem que AOP é congruente a BOP. Dessa forma, a gente pode escrever que 3x menos 5 é igual a 2x mais 10. Observa que agora eu posso usar a ideia de igual, porque estou falando das medidas deles, né? Fazendo essa equação, resolvendo essa equação, vou passar esse 2x para antes da igualdade, ou seja, para o primeiro membro. Então, esse 2x está depois, eu vou passar ele para antes. Eu vou trocar o sinal e esse menos 5 eu vou passar para depois. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu vou ficar com 3x menos 2x igual a 10 mais 5.
Resolvendo o primeiro membro, eu chego que x vai ser igual a 15. Por quê? 3x menos 2x é igual a 10 graus mais 5, né? Nem precisava desse grau aqui, acabou errando aqui, não precisava desse grau aqui, né? Na verdade são ângulos, mas não tinha necessidade de eu colocar. Então o que acontece? X vai ser igual a 15, conforme apareceu aí para vocês. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o ângulo AOP. Recordando, né, que o ângulo AOP tem medida 3x menos 5, então a gente pode escrever que AOP é 3x menos 5. Só que agora eu sei que o x vale 15, eu acabei de encontrar usando a ideia da bissetriz. Então eu vou trocar esse x aí em questão por 15. Então eu vou ter 3 vezes 15, que dá 45. 45 menos 5 a gente sabe que é igual a 40. Ou seja, o ângulo AOP é igual a 40. Vou fazer a mesma coisa para o ângulo BOP. BOP é esse ângulo 2x mais 10, então eu vou copiar ele de novo e vou substituir onde for x por 15. Substituindo, eu vou ter 2 vezes 15, que dá 30, e 30 mais 10 dá 40. Ou seja, este ângulo AOP e BOP, de fato, eles são congruentes, têm a mesma medida. E tem que ser, né? Porque OB é bissetriz, na verdade, desse ângulo AOB aí em questão. Então tem que ser igual, então esses dois ângulos tem que ser congruentes mesmo, tá? Continuando, nós vamos falar agora da mediatriz do segmento, né? A definição é muito simples de mediatriz, como é a de bissetriz também, é simples, né? Então vamos fazer a leitura aqui. A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento pelo seu ponto médio. Então, o que é a mediatriz? Vou imaginar um segmento AB, eu vou pegar o ponto médio desse segmento, que é esse ponto M aí. O que é o ponto médio? É o ponto que está exatamente entre o A e o B, neste caso em questão. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou traçar por este ponto uma reta, tá? E essa reta deve ser perpendicular a este segmento AB no ponto M. Quando eu traço essa reta, que é essa reta verde, eu posso falar que essa reta é a mediatriz do segmento AB. Por quê? Porque ele, na verdade, ela passa pelo ponto médio do segmento AB. Então, ela é mediatriz do segmento AB. E uma das propriedades mais ricas da mediatriz, que a gente vai utilizar para fazer cálculos, é essa propriedade que está escrita aqui embaixo para vocês. Ó. Para qualquer que seja o ponto P pertencente à mediatriz, a distância de A até P vai ser igual à distância de B até P. Observemos a seguir. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes de eu mostrar para vocês, o que está falando? Está falando o seguinte. Se você pegar qualquer ponto aqui sobre essa mediatriz verde, qualquer ponto, vamos por um ponto aqui em cima, e eu calcular a distância deste ponto até o ponto A, e calcular a distância desse ponto até o ponto B, essas distâncias sempre serão iguais. Por quê? Porque a mediatriz ela faz isso com o segmento, né? Ela faz isso, ela determina, na verdade, define segmentos que são congruentes aí, ou têm a mesma medida, quando comparadas aí com a mediatriz. A distância do ponto pertencente à mediatriz até os pontos da extremidade do segmento serão sempre congruentes. Para mostrar isso, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês na outra tela. Segue comigo aí nessa tela aí que apareceu para vocês. Olha só. Eu tenho aqui, na verdade, né, esse segmento AB, que é o anterior, e a gente tem aqui o ponto médio, né, desse segmento, e eu tracei essa reta aqui, ó, que é a reta G, tá, que é essa reta que tem pé, na verdade, aqui. Essa reta, na verdade, ela é a reta aí, mediatriz. E o que eu fiz, na verdade? Eu peguei um ponto dessa reta, que é esse ponto P aqui, né, e este ponto, se a gente ver aqui a medida desse ponto até o ponto A, é igual a 4,69. Se eu pegar a distância de P até o ponto B, também vai dar 5,69. Né? Então eu tenho aqui 5,69 de um lado e 5,69 do outro lado. E observe o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar esse ponto P, eu vou deslocar ele e da seguinte forma, olha só o que vai acontecer. Conforme eu vou deslocando, observa que a distância, ou seja, o tamanho do segmento aqui, AP, sempre é igual ao tamanho do segmento PB, que é esse segmento que está em questão aqui de vermelho. Então, conforme eu vou mudando aqui, sempre a distância é a mesma. Se eu passar para baixo, vai continuar a mesma ideia. Por quê? Porque, na verdade, esta reta, né,
eu estou aqui com esse ponto P em cima dela, deslocando em cima dela, essa reta é a reta mediatriz. E devido ser mediatriz, os segmentos aqui formados por qualquer ponto pertencente à mediatriz e as extremidades do segmento AB em questão aí, sempre serão congruentes, ou seja, sempre vai ter a mesma medida. Então, praticamente é isso que a gente vai usar. Voltando na nossa tela e dando continuidade à nossa aula, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como utilizar isso para fazer cálculos, tá? Então, segue aí comigo. Então, o que a gente pode concluir? Logo, a mediatriz divide o segmento em dois segmentos congruentes. Né? Então, vamos lá. Determine o perímetro do triângulo ABC. Então, a gente tem um triângulo ABC aí. E para determinar o perímetro, sabendo que AM, ou seja, esse segmento que está em vermelho aqui, na verdade, é uma reta, né, que passa por esse segmento aí, ela é a mediatriz do segmento BC. Ou seja, ela é a mediatriz desse segmento. Então, vamos começar a resolução. Primeira coisa que a gente tem que observar é que esses dois segmentos aqui, eles são congruentes. Por quê? Porque M é ponto médio, né, do segmento, logo divide esse segmento em dois congruentes, ou seja, duas medidas iguais. Logo, a gente já pode determinar que x é igual a 2 centímetros. Então, x é igual a 2 centímetros. Também eu posso determinar que BC, que é todo esse segmento, mede aí 4 centímetros, porque eu tenho 2 centímetros mais 2 centímetros. Então, todo esse segmento equivale aí a 4 centímetros. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular a medida dos outros lados. Por quê? Porque eu quero o perímetro, eu quero a soma de todos os lados desse triângulo. Para determinar o perímetro, o que eu vou observar? Eu vou observar aqui o AC, que mede 3x, eu consigo encontrar o valor dele. Por quê? Porque eu sei que x é 2. Eu acabei de determinar aqui que x é 2 devido a esse segmento ser congruente. Logo, substituindo 3 vezes 2, resulta aí que AC é igual a 6 centímetros. Uma outra ideia importante agora é o seguinte. Como esse segmento em vermelho, essa reta em vermelha, ela é a mediatriz, quer dizer que qualquer ponto que eu pegar aqui até as extremidades aqui do segmento ABC sempre serão congruentes. Ou seja, esse segmento AC tem a mesma medida do que o segmento AB, conforme eu acabei de mostrar para vocês na tela anterior. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que AC é igual a AB, ou é congruente a AB, né? A medida de AC é igual. Então, a gente pode falar que AB, então, resulta aí em um segmento de 6 centímetros de comprimento. Concluindo a questão, a gente quer o perímetro, então eu quero somar, na verdade, né, o AB com o BC e com o AC. Somando, então, AB é 6, o BC é 4, nós encontramos, foi a primeira medida que nós encontramos, e o AC é igual a 6. Somando, ó, 6 mais 4 dá 10 e 10 mais 6 dá 16 centímetros. Ou seja, o perímetro desse triângulo ABC é igual a 16 centímetros. Observa o seguinte, só uma observação aqui para a gente concluir a nossa aula. O que eu usei aqui? Eu usei a ideia de mediatriz, né? A mediatriz, ela divide, na verdade, né, aqui esse segmento BC em dois congruentes. E também qualquer ponto que eu pegar na mediatriz, esse ponto vai ter a mesma distância, ou vai ser equidistante às extremidades do segmento BC. Foi o que eu usei aqui para resolver essa questão. Então, agradeço muitíssimo a atenção de vocês nesses minutos aí, né? Espero que vocês continuem estudando, dedicando aos estudos da matemática e precisando aí, pode mandar aí nos comentários dos vídeos que eu estou à disposição de ajudá-los a esclarecer qualquer dúvida sobre os vídeos, sobre conteúdos de matemática. Vocês podem sugerir também aí, conteúdos para o canal, que eu terei aí o enorme prazer em atendê-los e ajudá-los a compreender melhor a matemática. Então, concluindo a minha aula, gostaria de agradecer a vocês e fazer um convite novamente, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, acione as notificações e deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje. Um grande abraço, bons estudos, é o que o canal Ethnomath by Diego Cortes deseja a vocês. Então, até a próxima aula.